Olha aí quem tá de volta, rapaz. Professor, já não aguentava mais de tanta saudade do senhor. Doido pra ouvir o seu cearenseis, professor, a semana toda. E o senhor não aparecia. Olha aqui quem está de volta, né? Seu grande professor Tiago Oliveira, que vem aqui com muito carinho, com muito amor, muita dedicação, trazer o melhor conteúdo para vocês e te ajudar nessa reta final. Bora com a gente, pessoal, sem enrolação. Rapidinho, pessoal, antes da gente entrar no nosso foco total para o Degase, só a nossa palavra do Senhor, vou trazer um salmo para vocês rapidinho, para a gente poder iniciar, tá bom? Peço a vocês que não pulem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O professor, sem querer, duplicou aqui, tá bom? Mas essa é a mensagem de hoje, pessoal. A mensagem para vocês de proteção, né? Sempre confie sua vida a Deus, Ele vai te livrar de toda a maldade do mundo, né? Ele vai te livrar de todas as pessoas que querem te prejudicar, que querem teu mal, que querem te destruir. Porque, infelizmente, pessoal, tem pessoas que não têm muitos objetivos na vida, né? Infelizmente, querem atrasar a vida das pessoas. Isso acontece recorrentemente na nossa sociedade, né? E para a gente se livrar dessas pessoas, dessas cruzetas da vida, a gente tem que sempre buscar pedir a Deus proteção, pedir que Ele guie nossos caminhos, nossos passos, inclusive essa preparação de vocês, esses estudos. Tem que colocar Deus dentro da sua preparação, porque a sua caminhada vai ser bem mais confortável, você vai ter uma caminhada bem mais segura e muito tranquila, porque o Senhor vai estar contigo. Ele só vai cobrar de você o quê? Faça a sua parte, meu filho, faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu vou abençoar, eu vou te dar essa tão sonhada aprovação, beleza? Sou o professor Tiago Oliveira. Se você achou o canal aqui especializado, focado 100% no concurso do Degase, perfeito? Pessoal, a nossa segunda apostila de questões foi lançada, tá bom? Aqui é o Instagram do professor, para quem quiser seguir, o professor criou um Instagram novo, só para a área socioeducativa. Só ler o QR Code, ou então você escreve aqui, ó, professor Tiago Oliveira, lá eu posto várias dicas, tá bom, pessoal, para vocês de concurso. Saiu a apostila 02, pessoal, aqui é a apostila 02 do professor, a nova apostila. Essa apostila, pessoal, ela é para quem vai fazer agente socioeducativo, mas ela também vai servir para todos os cargos. Como assim, professor? Note que ela é de conhecimentos específicos, ela vai pegar conhecimentos específicos para quem vai fazer agente socioeducativo e agente administrativo, tá bom? Serve para os dois, tanto agente socioeducativo como agente administrativo, tá bom? Ela vai ter as leis especiais, direito constitucional, administrativo, penal e direitos humanos. São 300 questões comentadas, tá bom? Com gabarito comentado, focado na nossa IDECAM, tá bom? Não que 100% das questões sejam da IDECAM, mas é a maioria, tá bom? Ela é de conhecimentos específicos para quem vai fazer agente socioeducativo. Meu aluno, mais uma vez, você já comprou a de 620 questões? Beleza, essa daqui é um complemento dela, tá bom? Para não ter que fazer uma de 1000, que ia demorar muito, essa aqui eu lancei como complemento. Então você resolveu ela. Depois que você terminar, você tem que vir para essa apostila. Por quê? Porque tudo que ficou omisso lá na outra, porque a gente não consegue colocar tudo de todas as leis, senão você teria que fazer 2000 questões, eu coloquei como complemento, para você complementar, para você ir ainda mais confiante, mais forte, mais preparado, mais convicto de que você vai gabaritar toda a parte jurídica aí com o professor. Por que eu digo que ela serve para todos os cargos? Se você vai fazer outros cargos, vai servir para você também. Por quê? Porque, pessoal, na parte de conhecimentos específicos de agente socioeducativo, tudo que está lá se repete nos conhecimentos comuns. Aquelas leis dos conhecimentos comuns se repete, tá? Do mesmo jeito, tá bom? Na verdade, conhecimentos comuns tem tudo que tem conhecimentos específicos de agente socioeducativo, só que com alguns regulamentos a mais. Então, se você vai fazer para outros cargos e você quiser adquirir para complementar no seu conhecimento, mesmo que você já tenha comprado a de 620, ela é essencial, porque ela é um complemento da primeira. E você vai ter que estudar também, porque cai para conhecimentos comuns também, da mesma forma. Direito penal, administrativo, leis especiais lá dos conhecimentos comuns, tá tudo aqui também. Mesmas leis, tá bom? Então, minha dica, faça esse investimento, tá bom? O professor não aumentou o preço, ela é R$40, 45 no cartão, 40, na verdade, ó, ela é R$40 no Pix, 40 no Pix, ou 45 no cartão. Professor, eu realmente tenho que investir nesse material? Mais uma vez, pessoal, é opcional, você pode ir do jeito que você quiser. Esse material, eu já filtrei as questões que são mais cobradas, filtrei questões da IDECAM e já organizei. Isso daqui, meu aluno, você ganha tanto tempo que você nem imagina. Enquanto o aluno está lá, tendo que entrar no site de questões, filtrar,
Ter cuidado com o que está no edital, o que não está. Aqui já está tudo pronto. Você adquire a apostila, já vai lá e já faz as questões. O gabarito é todo comentado, todo esquematizado. Eu explico bem direitinho lá no gabarito, passo a passo, item a item, letra da lei e explicação. É o melhor material disparado, meu aluno. Isso daqui vai te ajudar, vai ser o divisor de água. Às vezes, por um ponto que a gente deixa de fazer, a gente fica fora das vagas. Então, não perca a oportunidade, meu aluno. Faça esse investimento, tá bom? Na sua aprovação. Então, meu aluno, novo lançamento. Quem quiser adquirir, só ir na descrição do vídeo, já tem um link que você clica em cima e já vai direto para o canal de atendimento. Lembrando que a apostila ela é 100% PDF, você paga e já recebe na mesma hora no seu próprio WhatsApp mesmo, a vendedora te envia no teu próprio WhatsApp. Vá para cima desse material que ele vai complementar a primeira, tá bom? Se você fizer a apostila de 620 questões, fizer essa apostila aqui, meu aluno, tu vai chegar muito forte. Professor, eu não comprei nenhuma, minha dica, faça as duas. Compre a de 620, tá bom? Que é essa aqui, ó. Essa é a de 620, que é de conhecimentos comuns. Conhecimentos comuns cai para todos, tá bom? Tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. 620 questões com foco 100% na IDECAN. Se eu fosse você, meu aluno, eu compraria as duas e faria as duas. Professor, essa aqui eu já tenho. Você vai complementar com essa aqui, tá bom? Você vai complementar com essa aqui, que vai ser muito boa. Essa aqui são 620 questões também. Apostila 100% PDF, mesmo valor. R$40 no Pix, 45 no cartão, tá bom? Vai na descrição do vídeo, clica no link que essas duas apostilas são, vai ser o divisor de água, né? Vai te botar na frente de muita gente, pode ter certeza. Quem comprou sabe a tamanha qualidade que é esse material que foi elaborado pelo professor e organizado por mim, beleza? Vamos começar, pessoal, ó. Eu não vou acelerar muito, vai ser uma aula tranquila, por quê? Porque hoje o conteúdo é gigante. Eu peguei um pouco de cada lei, de cada regulamento, de cada convenção internacional, e nós vamos tratar dessas leis menores que poucos professores estão indo em cima dela, mas que pode cair na tua prova. Então vamos com calma, vamos com tranquilidade, o professor não vai acelerar muito, beleza? Vou até, ó, espreguiçar aqui, ó. Então, bora lá começar, beleza? Vamos lá. 2017, VUNESP, ó, assistente social judiciário. Professor, por que o senhor não trouxe da IDECAN? Pessoal, a IDECAN não tem questões sobre o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Convivência Familiar e Comunitária. A IDECAN não tem questões desse plano aqui, que é uma política pública, que é de 2006, que está logo no primeiro tópico das leis especiais de conhecimentos comuns, que é cobrado em todos os cargos, perfeito? Eita, a câmera do professor aqui caiu, deixa eu consertar, deixa eu ver se voltou. Pronto, voltou, vamos lá. Então vamos lá. Lançado em 2006 esse plano, né, que é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Convivência Familiar e Comunitária, traz explícita a mudança do olhar e do fazer as políticas públicas para a infância, a adolescência e a juventude, no sentido de que tais políticas devem promover a inclusão social e a busca e buscar a superação das vulnerabilidades sociais, ó, vai marcando, ó, superar vulnerabilidades sociais, perfeito? Ó, promover, ó, a inclusão social. Nessa perspectiva, o plano indica a necessidade de políticas extensivas aos demais atores sociais do sistema de garantia de direitos, implicando a capacidade de ver as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e de maneira indissociável do seu contexto sociofamiliar e comunitário, retratando a tendência da ideia de... E aí, pessoal? Basicamente, pessoal, essa questão, ela cobra que você tenha um conhecimento desse plano, dessa política pública, tá bom? Isso aqui que a gente está estudando agora não é uma lei, tá bom? O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Convivência Familiar e Comunitária, não é lei, isso aqui não é lei. Isso aqui é um ato normativo programático, é uma política pública, pessoal, tá bom? É uma política pública administrativa aqui, perfeito? Então, para você responder isso aqui, você teria que ter um pouco de conhecimento de como que funciona esse plano, essa política pública nacional, que tem aqui a CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o SENAS, né, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Perfeito? E aí, pessoal, vou esquematizar um pouco para vocês, tá bom? Mas basicamente
esse plano aqui, ele luta contra a institucionalização massiva de crianças e adolescentes em abrigos. Ela rompe com essa ideia de pegar uma criança, né, e colocar ela logo ali no abrigo, por exemplo. Não, eu quero que essa criança ela tenha o máximo de convívio familiar. Não vou tirar ela do seio da família por motivo de pobreza, não. Inclusive isso a gente vê materializado lá no ECA. Tá bom, pessoal? Então, no contexto do ano em que ela foi lançada, foi feito um estudo e uma pesquisa e viu que naquele contexto havia um excesso de crianças que eram afastadas do convívio familiar por motivo de pobreza, pessoal. E o ECA até proíbe isso, como a gente sabe, né? Então, só porque era pobre era afastado da família e não necessariamente porque havia ali uma violação de direitos daquela criança e daquele adolescente, tá bom? Então, foi por isso que surgiu esse plano, né? Esse plano que nós estamos estudando agora. Para quê? Para quebrar, né, para poder se desassociar dessa institucionalização massiva de crianças e adolescentes em abrigo e garantir que ela tenha uma convivência familiar e comunitária. Perfeito? Que ela não seja tirada do seio da sua família. Como é que a gente faz isso, pessoal? Ora, se eu tenho uma família que ela está vivendo uma vulnerabilidade social, eu preciso que o Estado venha a agir, que o Estado venha a tomar ali, né, eu preciso que o Estado tome a frente e garanta ali uma igualdade, né, pessoal? Pelo menos que a gente tire aquela família em situação de vulnerabilidade, perfeito? Vamos lá. Então, ó, ele quer... Olha o finalzinho, ó, ele trouxe um textão para pedir mais ou menos a ideia desse plano, ó, retratando a tendência da ideia de... Ó, pessoal, focalização nesse segmento, não, ó. Multidimensionalidade específica, práticas institucionalizantes, é o contrário, né? Transformação social, na verdade, pessoal, é centralidade na família. Essa é a ideia central, é centralidade da família. Lembra, pessoal, que isso aqui que nós estamos estudando não é lei, tá bom? Não é lei. Isso aqui, ó, é uma política pública. Política pública nacional, né? Ela é nacional porque se aplica em todo o país. Aqui eu tenho a participação aqui, né, da CONANDA e do SENAS, né? O SENAS, pessoal, é o Conselho Nacional de Assistência Social, porque aqui eu vou ter também a figura da assistência social. Ora, pessoal, se eu tenho uma família que está vivendo uma vulnerabilidade ali, por exemplo, na área econômica, eu vou ter que proporcionar para ela a nossa assistência social, né? Vou fazer o cadastro ali no CAD único que existe atualmente, né? Vou procurar programas assistenciais. Perfeito, senhores? Lembra que, como eu tenho uma política, né, uma política pública nacional, ele tem força vinculante, tá bom? Tem força vinculante. Só que é uma força vinculante indireta, tá bom? Você anota aí. Professor, de onde é que o senhor tira isso? Força vinculante indireta. Isso aqui, pessoal, é termo da doutrina. É termo da doutrina. Perfeito, senhores. Por que ele chama de política pública? Por que ele fala que tem força vinculante indireta? Porque ele serve, pessoal, para orientar a execução das políticas públicas em relação à União, os estados e os municípios. Mas ele não cria obrigação jurídica direta, como em uma lei, por exemplo. Perfeito? E ele luta, deixa eu só ajeitar aqui minha lousa, ele luta contra a institucionalização massiva de crianças e adolescentes. Basicamente é isso. Focado, né, pessoal, em que não afastar essa criança do seu convívio familiar por motivo de pobreza, né? Por exemplo, né, uma situação que eu estou explicando para vocês. Por isso que eu tenho uma figura aqui, ó, da centralidade da família. Quer ver? Ó, eu trouxe aqui algumas diretrizes, ó, dessa política pública. Ó. Centralidade da família nas políticas públicas. A primeira diretriz, ó. A primeira diretriz já dá a resposta da questão, ó. Centralidade da família nas políticas públicas. Por isso está aqui, ó. Centralidade da família nessas políticas públicas. Então, ó, isso aqui eu estou trazendo desse documento, tá bom? Desse plano nacional aqui que nós estamos estudando, ó.
O direito das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária está relacionada com a inclusão social de suas famílias, incluir as famílias socialmente, garantir aquela igualdade que a gente chama de material. Perfeito? Muitas famílias, pessoal, passam por vulnerabilidade e acaba respingando também ali na criança e no adolescente, né? Pela família não ter boas condições, por exemplo, né, acaba gerando ali problemas sociais, perfeito? Problemas sociais, podendo causar graves danos ali àquela criança e àquele adolescente, perfeito? Aí vamos lá, ó. O reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está explícito no artigo 226 da Constituição Federal. Professor, o que diz o artigo 226 da nossa Constituição? Ele fala que a família, pessoal, a família é o quê? É a base da sociedade. Basicamente é isso. A família é a base da sociedade e a família tem proteção do Estado, tem a proteção do Estado. Por isso que ele fala, o reconhecimento da importância da família no contexto de vida social está explícito aonde? No artigo 226 da Constituição Federal, tá bom? Que é a nossa, falando assim entre aspas, a nossa lei maior, né? A nossa lei maior. Todas as demais leis que vêm abaixo da Constituição têm que respeitar o que está previsto nela, tá bom? Lembra da pirâmide de Kelsen, né? Na Convenção sobre Direitos das Crianças, no Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, ó, a gente estudou há pouco tempo o ECA. Eu falei para vocês do artigo 19 do ECA. Lembra, pessoal, o que diz o artigo 19 do ECA? Toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado aonde? No seio de sua família. A gente estudou isso há pouquíssimo tempo, perfeito? Ó, assistência social e declaração dos direitos humanos. Ele coloca também um regramento internacional, né, que é a declaração aqui dos direitos humanos, né? Declaração dos direitos humanos, a DUD, né? Declaração dos direitos humanos, perfeito? Show de bola, vamos passando, ó. Vamos lendo os demais, ó. Então aqui, pessoal, você tira aqui já a primeira questão daqui, ó. Aí veja o que diz mais nessa política, ó. A família é compreendido como um grupo de pessoas com laços de consanguinidade, de aliança, de afinidade, de afetividade ou de solidariedade. Eu quero que você observe, pessoal, que ele fala de um conceito amplo de família. Ele fala a família em arranjos diversos. Por quê? Ele fala em consanguinidade, ele fala em aliança, afinidade, afetividade ou solidariedade, né? Ó, cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. Arranjos familiares diversos devem ser respeitados e reconhecidos como potencialmente capazes de realizar as funções de proteção e de socialização de suas crianças e adolescentes. Sendo assim, ó, a família, independentemente de seu formato, é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade e geradora de modalidades comunitárias de vida. Portanto, diante de situações de risco social e vulnerabilidade vivida pelas famílias brasileiras, principalmente por pressões geradas pelos processos de exclusão social e cultural, essas famílias precisam ser apoiadas pelo Estado e pela sociedade. É o que eu falei, pessoal. Quando a gente tem uma vulnerabilidade, né? Veja só, quando eu tenho vulnerabilidade social pela família, eu tenho uma família ali, por exemplo, que ela não tem condição humana, não tem moradia, não tem alimentação, não tem acesso à educação, não tem uma vida digna, não tem transporte, não tem nada, lazer, não tem. Por quê? Porque vive em uma situação de vulnerabilidade social. Quando eu tenho uma pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade, mais uma vez, mandando um abraço e um beijo para os meus amigos assistentes sociais, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente não faz nada, particular não faz nada. Quem tem que fazer é o Estado. O Estado que tem que garantir uma vida digna, tem que garantir os direitos sociais que a gente tem na nossa Constituição. Não é isso, meu amigo também da área jurídica? O professor tem milhares de alunos aí e muitos desses alunos são advogados. Quase todos eles falam comigo lá no Instagram: professor, sou advogado, tal, estou gostando das suas aulas, eu agradeço muito. É um prazer poder lecionar para você, perfeito?
Isso ligado, basicamente, o que a gente vai estudar, eu tenho que trazer um aulão só de direitos humanos, né? A gente vai estudar muito sobre as gerações ou dimensões dos direitos humanos, a ideia adora cobrar isso. Lembra, pessoal, nos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, né, pessoal, em que eu tenho um Estado prestador, eu tenho um Estado que vai agir, né? Ele vai agir para quê? Para garantir os direitos das pessoas. Quando a gente tinha lá os direitos de primeira geração e dimensão, o Estado não agia, o Estado deixava as pessoas livres. Ó, faz o que tu quiser, vou garantir tuas liberdades aí, não vou me intrometer na vida privada de vocês. Só que isso com o tempo gerou o quê? O que nós chamamos de desigualdades sociais. Outras pessoas ficaram muito ricas, outras muito pobres. As mais pobres e mais vulneráveis não tinham acesso a direitos básicos, né? Que garante o mínimo existencial ali, a dignidade da pessoa humana. E aí, em determinado momento, a gente teve que chegar e falar assim: Estado, eu estou passando por uma situação ruim, não tenho acesso à saúde, não tenho educação, não tenho direitos garantidos, eu preciso de ajuda. E o Estado, né, como tem um financeiro, né, tem que garantir para vocês. Eu tenho o que nós chamamos de Estado prestacionista, né? O Estado agora ele vai agir para garantir. E trazendo para cá, quando eu tenho uma família, pessoal, que está passando por uma vulnerabilidade social, eu tenho a figura do Estado. Perfeito, pessoal? Então eu vou pegar aquela família, vou fazer o cadastro dela lá no CAD único, vou tentar arrumar para ela um Bolsa Família, né? Benefícios sociais que vem a tentar igualar essa balança da desigualdade social que existe no nosso país, perfeito? Então vamos lá. Para que possa cumprir suas responsabilidades. Então veja, meu aluno, diante das situações de risco social e vulnerabilidade vivida pelas famílias brasileiras, principalmente por pressões geradas pelo processo de exclusão social e cultural, essas famílias precisam ser apoiadas pelo Estado e pela sociedade para que possam cumprir suas responsabilidades. Esse apoio visa a superação da vulnerabilidade e riscos vividos por cada família, favorecendo e ampliando recursos socioculturais, materiais, simbólicos e afetivos que contribuem para o fortalecimento desses vínculos. Diante disso, a centralidade da família no âmbito das políticas públicas se constitui, olha só, pessoal, diante disso que a centralidade da família, centralidade da família no âmbito das políticas públicas se constitui um importante mecanismo para a efetiva garantia do direito das crianças e do adolescente à convivência familiar e comunitária. Eu estou trazendo um pouco só dessa política pública, mas o documento é enorme. Eu estou trazendo um pouquinho que eu acho o principal, que tem mais chance de cair. O que você tem que fazer é pegar isso aqui e resolver o máximo de questões, mas quase não tem, pessoal. Eu fui achar uma questão dessa aqui, quase não acha, tem muito pouco. Lá da apostila eu tive até que elaborar algumas, porque tem muito pouco. Essa é a importância da apostila que eu criei para vocês. Vocês investem em um valor, mas o retorno é enorme, pessoal. É um valor irrisório para o retorno que vocês vão ter. Por quê? Porque vocês vão ter isso aqui tudo em questões. Tudo em questões comentadas, organizadas, com informações feitas com toda uma logística, toda uma organização que vai te botar na frente de muitos candidatos. Pode apostar, meu aluno, pode apostar. Vocês vão ver que os primeiros lugares vão sair daqui. Aí veja, pessoal, fazendo só uma conexão com o ECA. Olha o que diz o ECA no artigo 19. Ó. Essa política pública, pessoal, ela nada mais vem a servir para quê? Para reforçar o artigo 19. Ela reforça o artigo 19 do nosso ECA. Basicamente é isso, ó. Que vem falar do direito à convivência familiar e comunitária. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E excepcionalmente, lembra, pessoal, que família substituta é excepcional. Excepcionalmente, a família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Então vamos lá, meu aluno, eu vou só fazer uma revisão, mas eu já dei um aulão sobre isso, tá bom? Agora, meu aluno, você que chegou aqui, você que é novo, agora você achou a elite da preparação para o DEGASE do Rio de Janeiro. Você agora faz parte do time da aprovação, time da elite do DEGASE. Você achou o melhor canal de preparação aqui, você teve sorte, Deus te mandou para cá, porque Ele quer mudar a tua vida e o meu objetivo é mudar vidas, pessoal. Eu vou ajudar vocês, assim como eu consegui também ser aprovado no concurso dos meus sonhos, que eu sempre quis, vocês também irão conseguir juntos. Nós somos mais fortes, tá bom? Então veja, pessoal, lembra? Eu tenho o que nós chamamos de família natural. Família natural. Que a família natural, pessoal, nada mais é do que a família biológica, tá bom? Nós temos a família extensa, que nós chamamos, né? Família extensa.
que pode também ser chamada de família ampliada. Se você ver família ampliada é a mesma coisa, tá bom? E terceiro, nós temos a família substituta. Família substituta. Senhores, por que isso aqui é uma piramidezinha? Você vai entender. Meu aluno, a criança e o adolescente, o artigo 19 fala que é direito dela ser criado no seio de sua família. E excepcionalmente é que ela vem para cá, para a família substituta. Isso aqui é excepcional, é o último caso. Né? Como meus colegas do direito sabem, é a última ratio, né? Cadê meus alunos do direito aí? Eu gosto muito dos meus alunos jurídicos aqui, porque eles são feras. Então, pessoal, o que seria a família natural? Pessoal, aqui é onde naturalmente, né, a criança ou adolescente tem que ser criado na sua família natural, no seio da sua família. Então, basicamente, pessoal, a família natural aqui, ela é uma comunidade que é formada pelos pais, né, ou qualquer dos pais, né, ali às vezes a gente só tem pai ou só tem mãe, e os seus descendentes, tá bom? É a família natural, é aquele núcleo duro, né, da família, os pais, tá bom? E os seus descendentes, seus filhos, perfeito. E aí, pessoal, nós temos também o conceito de família extensa. Quem é a família extensa, pessoal? Também chamada de família ampliada. Essa família extensa, senhores, ou ampliada, é aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos, né? Ou da unidade do casal. Ela é formada por parentes próximos. Olha a palavra-chave, ela é formada por parentes. Tem que ser parentes, não pode ser o vizinho não, pessoal. É parentes próximos com quem a criança ou adolescente convive ou mantém um vínculo de afinidade e efetividade. Então, veja, a família extensa tem que ser parente próximo e aquela criança ou adolescente tem que ter uma afinidade ou uma afetividade. Se não der para essa criança ou adolescente ficar na família natural, a preferência é que ela fique com a família extensa, tá bom? A família extensa, perfeito? Só que às vezes acontece, pessoal, dela não ter como ficar nem com a família natural, nem com a família extensa. Aí entra a família substituta. A colocação em família substituta, pessoal, ela ocorre através da guarda, tá bom? Pode ser através de guarda, tutela ou adoção. Ok? Lembra que a família substituta ocorre através da guarda, da tutela ou da adoção. Isso daqui eu dei um aulão completo sobre isso. Eu estou só revisando com vocês porque é muito cobrado em prova. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma playlist com as minhas aulas em ordem para você assistir no padrão. Então isso aqui eu dei uma aula só sobre isso aqui, completa, bacana para vocês. Eu vou ver se eu deixo até ela nos comentários para você poder assistir. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. Isso aqui, pessoal, só mesmo para revisão. Aí eu trouxe um pouquinho para vocês mais uma informação também para complementar a nossa aula. Veja, ó, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA 2006. Ó. Ela rege aqui o princípio da centralidade da família. O plano reforça que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos inseparáveis do seu contexto sociofamiliar e comunitário. Isso se conecta ao Sistema de Garantia de Direito, SGD. Ó, todos os atores, Justiça, Conselho Tutelar, políticas de saúde, educação e assistência, ó, e devem, né, todos esses atores aqui que nós citamos, eles devem atuar juntos para fortalecer a família como núcleo de proteção. A banca costuma cobrar esse ponto como uma ruptura com práticas institucionalizadas, ó, uma ruptura com práticas institucionalizadas, ó, o foco na família e na comunidade, tá bom? Então, resumo para o aluno que é iniciante, né, que acabou de conhecer isso aqui. Ó, se aparecer Plano 2006, lembre-se, ó, o centro de tudo é a família e a comunidade. A criança não é vista isolada, mas dentro de vínculos que precisam ser protegidos. Lembra desse princípio, a centralidade da família. Agora, pessoal, podemos ir para a segunda questão, né? Isso podemos. Vamos lá. Lembra, pessoal, se vocês querem sempre novas aulas, sempre novos conteúdos, já sabe o que fazer. Eu vou repetir bem rápido. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Quando você comenta, aumenta o engajamento. Eu sempre falo, quando o vídeo bate 1000 visualizações, eu já começo a gravar a continuação, tá bom? Então só depende dos senhores. Vamos lá.
Essa aqui, 2021, mais uma vez, professor, porque não é da IDECAM. Mais uma vez, a IDECAM não tem questões sobre esse Plano Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 2006. Não tem, ainda estamos falando da mesma política pública, tá bom? Então, ó, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é divulgado e constitui-se como um marco nas políticas públicas do Brasil, visando primordialmente investir na preservação dos vínculos familiares e comunitários. Olha lá, que a gente acabou de falar de tudo isso, né, pessoal? De tudo isso. Lembra que eu tenho uma ruptura com a cultura da institucionalização. Então, veja, a partir do texto, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. O PNCFC, que é esse plano, né, entende a família enquanto lugar privilegiado para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, rompendo com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes em função da pobreza ou dificuldades circunstanciais de sua família. Até aqui está correto, pessoal? Isso aqui está correto, sim ou não? Pessoal, até o momento, sim. A afirmativa 1 está correta. Então, vamos lá. O PNCFC, ó, ele fala assim, ó, porque, aí continua. O PNCFC refere-se à importância da convivência familiar e comunitária para um desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e responsabiliza o Estado e a família como participante nessa empreitada. Senhores, olha o que ele fala assim, ó, assinale a alternativa correta, aqui também está correto. A afirmativa 1 e 2 estão corretas? Sim, está correto, como a gente viu. Aí pergunta, a afirmativa 2 justifica a primeira? Também, pessoal, também, ó, já achamos o gabarito. Tá bom? Ficamos com a letra A. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez, o plano aqui ele rompe com a cultura da institucionalização de crianças, tá bom? Antes de existir o ECA, antes de existir esse plano de 2006, antes de existir o ECA, era comum, pessoal, pegar criança e adolescente, tacar em abrigo, tacar em internato, mesmo quando poderia ser evitado, tá bom? E é claro, pessoal, que se eu pego ali uma criança, um adolescente, sem necessidade, eu taco no abrigo, é óbvio que eu vou ter uma violação de direitos. Por quê? Porque eu pego o jovem e eu tiro da convivência familiar sem qualquer necessidade. Esse plano, ele rompe com essa visão. Ele defende que a institucionalização ela só pode ocorrer como última alternativa, quando não couber mais nada. Tem que ser caso ali de extremo risco. Mais uma vez, lembra, fazendo a conexão do ECA com o ECA, pessoal, toda criança e adolescente ele tem o direito de ser criado aonde? No seio de sua família, tá bom? No seio de sua família. Perfeito? Vamos lá. Então aqui, pessoal, a segunda questão nós ficamos com a letra A. Vamos conferir, ó. Esse plano, ó, entende a família enquanto lugar privilegiado para o desenvolvimento integral de criança e adolescente, rompendo com a cultura da institucionalização de criança e adolescente em função de pobreza. Perfeito. O ECA nem permite isso aqui, ó. Ou dificuldades circunstanciais de sua família, porque refere-se à importância da convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e responsabiliza o Estado e a família como participantes dessa empreitada. 1 e 2 estão corretos e a afirmativa 2, ó, ela justifica a primeira. Perfeito. Então veja, pessoal, mais uma vez eu trouxe outras partes desse plano, que é gigante, pessoal. Tem que fazer a apostila. Essa apostila 2, eu frisei muito aqui essa parte. Ó. Esse plano, ó, constitui um marco na política pública do Brasil, ó, romper com a cultura de institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários. Eu estou trazendo como se fosse a letra da lei desse plano, tá bom? Que não é uma lei. Só fazendo aqui uma comparação. Isso aqui está na letra de como está lá, tá bom? Preconizados pelo ECA, por exemplo, aqui, ó, a manutenção dos vínculos familiares e comunitários fundamentais para a estruturação da criança e adolescente como sujeitos e cidadãos está diretamente relacionado ao investimento nas políticas públicas de atenção à família. Então, veja, pessoal, ele deixa bem claro aqui o quê? O que ele deixa claro aqui, ó? Uma ruptura. Ruptura com o quê, pessoal? Com a cultura da institucionalização. Ok, senhores. Perfeito? Institucionalização só em caso de extremo risco. Extremo risco. Um exemplo, pessoal. Vamos supor
que uma criança, por exemplo, ela sofre negligência por falta de alimentos, tá bom? Qual é o caminho? Eu vou afastar logo essa criança da família, eu vou botar logo ela no abrigo? Não. Eu vou fornecer um auxílio social à família daquela criança ou daquele adolescente. Bolsa Família, vou levar lá no CRAS, por exemplo, Cesta Básica e por aí vai, tá bom? Diversos programas sociais aí. Aí vamos lá para mais uma lidazinha. Tudo isso aqui pode cair, tá bom, pessoal? As estratégias, objetivos e diretrizes desse plano estão fundamentadas primordialmente na prevenção, prevenção ao que é o rompimento de vínculo familiar. Eu não quero ter o rompimento de vínculo familiar como acontecia antigamente, tá bom? Então, o primeiro passo é sempre evitar que a criança e o adolescente seja afastado de sua família. E para que isso se concretize, eu preciso de políticas públicas de apoio, políticas públicas focadas na área de assistência social, programa de renda, acompanhamento psicológico. Inclusive, pessoal, o ECA, se você der uma lidazinha lá no artigo 23, se eu não me engano, espero que tenha acertado, senão vou ficar aqui desmoralizado, né? Mas o artigo 23, ele fala que a falta ou carência de recursos materiais, ele não é motivo para perda ou suspensão do poder familiar. Não chama mais pátrio poder, tá bom, pessoal? É poder familiar. Não justifica, pessoal, não é motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. A falta de carência... a falta ou a carência de recursos materiais, ele invoca o Estado para que o Estado preste a assistência necessária àquela família que passa por uma vulnerabilidade. Você consegue entender, meu aluno, com essa aula clara e precisa direta? Entendeu? Se eu tenho uma mãe, né, uma família, um pai que não consegue prover alimentos, ele não vai perder ali a guarda daquela criança ou daquele adolescente. O Estado, ele tem que fornecer o quê? Auxílio. Então veja, a estratégia, objetivos e diretrizes desse plano estão fundamentados primordialmente na prevenção, ao rompimento dos vínculos familiares, na qualificação do atendimento do serviço de acolhimento e no investimento para o retorno ao convívio com a família de origem. Olha só, isso aqui cai muito. Ó. Isso daqui é o X. Somente se forem esgotadas todas as possibilidades para essa ação, deve utilizar os recursos de encaminhamento à família substituta, igual a gente acabou de ver no ECA, mediante procedimentos legais que garantam a defesa do superior interesse da criança e do adolescente. Então veja, pessoal, se o afastamento ele for inevitável, né, pessoal, aí sim nós vamos ter essas situações, né? Nós temos o acolhimento institucional, familiar, que nós estudamos lá no ECA também, perfeito? Nós vamos estudar bastante lá no ECA. Aí veja, ó, antecedentes. Ó. A legislação brasileira vigente reconhece e preconiza quem? A família, enquanto estrutura vital, lugar essencial à humanização e à socialização da criança e adolescente, espaço ideal e privilegiado para o desenvolvimento integral dos indivíduos. Mais uma vez, fazendo um reforço ao artigo 19 do ECA. Meu aluno, eu espero que você esteja com a lei aberta aí. Não faça o professor de besta, tá bom? Não faça o professor de besta. Então veja, o Plano Nacional reforça esse papel, né? Ele combate essa cultura da institucionalização, ele foca o quê? Na família. Na família. A família é o primeiro espaço de socialização e proteção, pessoal, que é essencial para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tá bom? Então veja, ó, mais uma vez eu estou trazendo a letra da política pública aqui, eu não escrevi isso aqui, pessoal, está na letra lá, como se fosse fazendo uma comparação, é como se fosse na letra da lei, ó. Contudo, a história atual, a história social das crianças e do adolescente e das famílias revela que estas encontram ainda inúmeras dificuldades para proteger e educar seus filhos. Tais dificuldades foram traduzidas pelo Estado em um discurso sobre uma pretensa incapacidade da família de orientar os seus filhos. Ao longo de muitas décadas, esse argumento ideológico que possibilitou ao poder público o desenvolvimento de políticas paternalistas voltadas para o controle e contenção social, principalmente para a população mais pobre, com total descaso pela preservação de seus vínculos familiares. Era o que acontecia antigamente. Essa desqualificação das famílias em situação de pobreza, tratadas como incapazes, deu sustentação ideológica à prática recorrente da suspensão provisória do poder familiar ou destituição dos pais e de seus deveres em relação aos filhos. Isso pode, pessoal? Não pode. Olha o que diz o ECA no artigo 23. Ó.
a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. E veja, a colocação em família substituta, que é só em último caso, quando ele não tem como ficar na família natural, nem na família extensa ou ampliada, ele vai para a família substituta, né, que conforme o ECA é mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Ok? Vamos lá para a próxima questão, porque nós já estamos até com uns minutinhos de aula. Infelizmente, pessoal, nós temos que passar por esse raio-x. Não dá para omitir. Vocês estão em reta final, mas eu preciso passar uma aula de qualidade, porque senão fica incompleto. Aí tu perde 1 a 2 horas em uma aula que não vai te dar benefício, perfeito? Então vem no ritmo do professor. Vamos para a terceira questão. Agora, senhores, nós vamos para essa portaria do DEGAS, que é a portaria 1277 de 2023. Eu acho que é quase uma questão certa de prova, porque ela é recente, né? Eu tenho quase certeza que vai cair uma questão disso aqui, ó. Ele institui o Código de Ética e Conduta Profissional Socioeducativa do DEGAS, né? Que você que vai ser lá servidor do DEGAS vai ter que seguir esse Código de Ética, tá bom? O Código de Ética, pessoal, ele traz normas de conduta, tá bom? Que tem que ser observado pelo órgão e pelas pessoas que trabalham lá. Então vamos lá. Ele quer o item errado, ó, sempre marca o que ele quer. Note que ele quer a alternativa incorreta. Então vamos lá, vamos atrás, né? A missão do DEGAS é executar medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade no estado do Rio de Janeiro, viabilizando a formação de autonomia cidadã, possibilitando a constituição de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Pessoal, aqui no Código de Ética, nós vamos estudar a missão, a visão e os valores do DEGAS, né? É cobrado isso aqui no artigo 2º, tá bom? Dentro do Código de Ética e Conduta Profissional, ele vai trazer a gestão estratégica do DEGAS. E essa gestão estratégica do DEGAS, ela é orientada através de sua missão, visão e valores. Missão, pessoal, nada mais é a razão de existir da instituição, o motivo pelo qual foi criado, isso é a missão. E a visão, olha lá para frente, ó. A visão é o futuro, é a projeção do futuro, é o lugar onde a instituição quer chegar, o que ela quer alcançar, como ela deseja ser reconhecida. E o que são os valores? Os valores, eles são princípios morais, princípios éticos que vão orientar o comportamento dos servidores na tomada de decisões. Com isso aqui já dá para tu ter uma ideia. Veja, missão é a razão de existir da instituição. A visão, futuro, o que ela quer se tornar. E os valores são princípios éticos e morais. Tô te dando uma dica, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar para a questão. A missão do DEGAS é executar medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade no estado do Rio de Janeiro, viabilizando a formação da autonomia cidadã, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Pessoal, está exatamente como está na nossa portaria. Portaria é ato normativo secundário, tá bom, pessoal? Portaria DEGAS 1277, perfeito? Tá correto. A gente quer o item errado, nós não vamos marcar a letra A. A visão do DEGAS é ser o órgão de referência na execução da política de atendimento socioeducativo. Ele está olhando para frente, ele quer ser o quê? Um órgão de referência na execução da política de atendimento socioeducativo, contribuindo para um desenvolvimento humano e para a transformação da sociedade. Maravilhoso, está corretíssimo. Vamos para a próxima. Entre os valores do DEGAS estão a ética, o desenvolvimento humano, o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o fortalecimento da identidade socioeducativa, o senso de pertencimento e a valorização da pessoa. Está correto também. O Código de Ética e Conduta Profissional do DEGAS tem como escopo a regulamentação disciplinar das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, a fim de uniformizar os procedimentos administrativos e sancionatórios. Pessoal, o Código de Ética, ele fala sobre isso, senhores? Ele fala sobre isso? Não, pessoal. Aqui eu tenho um código que vai o quê? Vai desenhar a conduta profissional socioeducativa do departamento aqui que nós estamos estudando, do DEGAS. Então, ele vai definir uma base principiológica, né, da conduta profissional do socioeducador. São condutas que você tem que seguir dentro do DEGAS, tá bom? Então aqui ele não fala sobre regulamentação disciplinar das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes. Não, pessoal, não. Então aqui está errado, está incorreto. Vamos para o próximo. O Código de Ética e Conduta Profissional do DEGAS consiste em um instrumento de realização da visão, da missão e dos valores do departamento, direcionando atitudes e comportamentos em busca do desenvolvimento e da melhoria
contínuo. Maravilhoso, está correto. O único errado, então, que nós iremos ficar é a nossa letra D. É a nossa letra D. Então lembra, pessoal, essa portaria que a gente está estudando, ela é um marco ético, né? Ela vem falar condutas éticas, né, que tem que ser seguido para o socioeducador, para o servidor em si que trabalha no DEGASE. Então, ele garante que o atendimento ao adolescente seja feito com transparência, tá bom? Respeitando o quê? Os direitos humanos. Isso aqui fortalece uma imagem institucional positivo, o cumprimento da sua missão de forma positiva. Aqui nós vamos estudar o que? Conduta e deveres. Vai ter deveres dos servidores que trabalham aqui. Por exemplo, você tem que zelar pela integridade física e mental dos adolescentes. Isso está dentro aqui do nosso código de ética. Você tem que tratar todos com respeito, com urbanidade, sem discriminação. Você tem que atuar com base nos princípios da honestidade, lealdade, zelo pelo patrimônio público, cumprir as ordens legais, perfeito? Guardar o sigilo profissional, tudo isso, pessoal, são normas de conduta ética, são condutas que têm que ser seguidas, são deveres. E o que acontece quando você fere um dever? Aí você vai ser responsabilizado, você comete uma infração disciplinar. Inclusive, nós vamos ter também aqui uma comissão ética, tá bom? Que vai cair também, eu acho que vai cair para vocês, eu até elaborei uma questão sobre essa comissão ética, tá bom? Que são formados por servidores efetivos do DEGASE. Ele atua de forma autônoma, tá bom? Ele não se confunde com a corregedoria, que ele vai justamente servir para apurar os desvios. O que são os desvios? São quando você não segue os deveres que está aqui. Você que diz que você tem que zelar pela integridade física e mental do adolescente, tu faz o contrário, opa, desviou, não cumpriu o dever. Tá bom? Então essa comissão ela vai tanto apurar esses desvios, como ela vai orientar os servidores, né, ali para poder seguir o que é ético, o que é correto. Perfeito? Vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá esquematizadozinho. Eu já tinha dado, eu tenho uma aula só sobre essa portaria. Quem quiser assistir também tá no meu canal. É só você colocar Professor Thiago Oliveira, Portaria DEGASE 1277 no YouTube, que você acha. Então, do que trata essa portaria? Ó? A portaria 1277 de 2023 é o Código de Ética e Conduta Profissional do DEGASE, né? E ele tem como escopo o quê? Ó? A definição de uma base principiológica e deontológica da conduta profissional do socioeducador do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Tá bom? E aqui, pessoal, ele consiste em um instrumento da realização da visão, da missão e dos valores do departamento, justamente para direcionar as atitudes e comportamentos em busca de um desenvolvimento e a melhoria do departamento. Então vejam, qual é a visão, pessoal? A visão é ser o órgão de referência na execução de política de atendimento socioeducativo. Lembra que eu falei para vocês que a visão é a projeção do futuro, tá bom? Então falou de visão, aqui vocês lembram, projeção de futuro. Aí fica fácil você acertar. O seu órgão de referência na execução de política de atendimento, contribuindo para o desenvolvimento humano e transformação da sociedade. Tá bom? Aí a missão, pessoal. Qual é a missão? O que é a missão? A missão, ó, é a razão de existir. Ó. É a razão de existir da instituição. Então a missão é executar medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade no Estado do Rio de Janeiro, viabilizando a formação de autonomia cidadã, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. E o que são os valores, pessoal? Valores são princípios, né? Princípios éticos e morais. Então veja, ó, valores: ética, desenvolvimento humano, fortalecimento da convivência familiar e comunitária, fortalecimento da identidade socioeducativa, senso de pertencimento, valorização da pessoa. Aqui são princípios éticos e morais, são os valores. Show de bola? Então veja, ó, instituir o Código de Ética e Conduta Profissional, que é a portaria que a gente está estudando. Aí veja, ó, o presente Código de Ética e Conduta Profissional tem como escopo a definição de uma base principiológica e deontológica de conduta profissional do socioeducador,
do DEGASE. Consiste em um instrumento de realização da visão, missão e valores do departamento, a fim de direcionar atitudes e comportamentos em busca do desenvolvimento e da melhoria contínua do departamento, das relações interpessoais e da rotina de trabalho. Aí a gestão estratégica do DEGASE é orientada por sua missão, visão e seus valores, os quais sejam a missão, aí nós já vimos missão, visão e valores. O que eu quero que você veja? Isso faz parte da gestão estratégica. A gestão estratégica ela é orientada pela missão, pela visão e pelos valores. A banca pode cobrar isso aqui de vocês. Beleza? Vamos passando, né? Vamos para a quarta questão. Vamos lá. João foi cedido temporariamente por uma ONG, uma ONG, parceira para colaborar em atividades socioeducativas no DEGASE. Ele não recebe remuneração pelo trabalho, mas exerce função de apoio junto aos socioeducandos. Sobre a aplicação do Código de Ética e Conduta Profissional a essa situação, assinale a alternativa correta. Note que na questão passada ele queria o que estava errado. Agora ele quer o que está correto. Então vamos atrás, pessoal. Vamos com o professor, vamos com tudo. Bora, Elite, bora que vocês têm que estar comigo nessa luta. Vou estar com vocês até o final. Nessa luta vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Vamos lá. João não é considerado servidor socioeducativo, pois apenas os ocupantes de cargo efetivo se enquadram nessa categoria. Tá correto, pessoal? Senhores, aqui está errado, tá bom? Por quê? Porque é claro que eu vou considerar como servidor socioeducativo quem tem cargo efetivo, mas também quem tem cargo em comissão. Então ele fala, ó, pois apenas ocupantes de cargo efetivo se enquadram nessa categoria, tá bom? Apenas não. Tanto quem tem cargo efetivo, como também quem tem cargo em comissão. São considerados servidores socioeducativos para efeito de aplicação desse código. Por isso que está errado. João será considerado servidor socioeducativo apenas se receber remuneração pelo serviço prestado. Não, pessoal, não necessariamente. Ele pode até, pessoal, estar em uma atividade de natureza temporária, mesmo que não remunerado. Ele ainda vai ser considerado como servidor socioeducativo para fim de aplicação desse código, mesmo nessa situação. Perfeito? Está errado. Vamos para a próxima. João se enquadra como servidor socioeducativo para fins de aplicação do código, pois ainda que não seja remunerado e pertença a outra instituição, presta serviço temporário junto ao DEGASE. Gabarito correto. Gabarito correto. Professor, se eu tenho certeza. Vamos lá, meu bebezinho. Vamos lá, Elite. Ó. Considera-se servidor socioeducativo para fins de aplicação deste código. Ó, os ocupantes do cargo efetivo. Cargo efetivo é aquele que você exerce através de concurso público, que é o caso de vocês. Ou em comissão, né, que é quando você é escolhido para a função de chefia. Tá bom? Lotados no DEGASE. Tá bom, né? Lotados no DEGASE. Então, tanto quem tem cargo efetivo como quem tem cargo em comissão. Tá bom? E aqueles que, mesmo pertencendo a outra instituição, o cara que era de uma ONG, pessoal, ó, prestam serviços ou desenvolvam qualquer atividade junto ao DEGASE. Ele deixou de forma bem aberta, seja de natureza permanente ou até mesmo de natureza temporária excepcional. Aí no final, ó, ainda que não remunerado. É o caso do pobre rei do João, trabalha de graça, né, pessoal? E é considerado servidor socioeducativo, ainda tem responsabilização perante esse código. Padrão, pessoal. Padrão resolveu. Então, veja, o João se enquadra como servidor para fins de aplicação do código, pois ainda que não seja remunerado e pertença a outra instituição, presta serviço temporário junto ao DEGASE. Perfeito. Vamos para a próxima letra aqui, ó. Apenas servidores em comissão e os efetivos do DEGASE são considerados servidores socioeducativos, sendo excluídos os colaboradores temporários. Não, os temporários também, ó. Seja de natureza permanente ou temporária ou excepcional. Perfeito? João somente poderia ser enquadrado como servidor se tivesse formalmente nomeado em cargo de comissão. Não necessariamente ele precisa ter cargo em comissão. Então aqui finalizamos mais um item, né? Vamos lá, vamos com tudo. Vamos com tudo, meu aluno. Eu estou com você, ó. Se eu posso te garantir uma coisa, meu nobre concurseiro, é que nessa caminhada você não está sozinho. O professor vai estar com você lado a lado até o final. E não só eu. Todos nós que estamos estudando, todos nós que estamos juntos hoje nessa aula, nós somos uma família, nós buscamos o mesmo objetivo. Pessoal, ó, inimigo jamais. Jamais. Mesmo que seja um competindo com o outro,
Nós zelamos pelo princípio da solidariedade, pessoal, humanidade, empatia. Beleza? Nós somos colegas, amigos, futuros companheiros de trabalho. Você, meus alunos que estão me assistindo, vocês possivelmente vão ser colegas um do outro, porque todos vocês vão ser aprovados. Daqui vai sair muita aprovação. Pode anotar o que eu estou dizendo. Esse projeto, ele é totalmente direcionado por Deus, pessoal. Tudo nas mãos de Deus. Vamos lá. Vamos para a nossa quinta questão. Questãozinha elaborada, estilo IDECAN, ó. Conforme o artigo 37 da Convenção sobre os Direitos da Criança, assinala a alternativa incorreta. Cuidado, pessoal. No edital de vocês, ele cobra a Convenção dos Direitos das Crianças, lá nas leis especiais, se eu não me engano, conhecimentos comuns, tá bom? Só que ele cobra só o artigo 37, ele é bem específico, ele coloca lá, Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 37, ele deixa bem claro isso. Ele quer o item errado, então note. Nós vamos entrar agora em regramentos de direitos humanos, aqui uma convenção, cuidado. Como ele é de direitos humanos, ele é internacional, ele pode ter nomenclaturas estranhas que você vai ficar confuso. Professor, ele fala de prisão de adolescente, professor, mas o senhor ensinou que ele nem vai preso, né? Ele sofre a medida socioeducativa, né? Tem toda essa... Quando a gente está no ECA, como o ECA ele é uma lei interna do nosso país, eu tenho que ser extremamente técnico lá nas nomenclaturas. Aqui você vai achar a nomenclatura mais extensa. Por quê? Porque essas convenções são antigas, pessoal. Em tempos aí que até a criança ou adolescente ela é tratada igual a adulto. Por isso que ele tem uma nomenclatura um pouco menos técnica, tá bom? Por quê? Porque são regramentos internacionais, tá bom? Não são regramentos que foram criados aqui. Aí o que é que o Brasil faz? Ele pode ir lá e pode assinar aquela convenção, aquele tratado, ele pode ser signatário de tratados internacionais e internalizar no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 37 da Convenção sobre os Direitos da Criança assinala a alternativa errada, a alternativa incorreta. Vamos atrás, né? Vamos atrás da alternativa incorreta, vem com o professor. Nenhuma criança... Opa! Deixa eu só mudar aqui. Nenhuma criança poderá ser submetida à tortura, nem a penas cruéis, desumanas ou degradantes. Também não será admitida a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de livramento para delitos cometidos por menores de 18 anos. Professor, tá certo isso aqui? Claro, pessoal. Corretíssimo, tá bom? Do mesmo jeito que está lá na nossa convenção, tá bom? No nosso artigo 37. Então aqui eu não tenho como marcar porque está correto, ele quer o errado, né? Vamos lá. É vedado que uma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. Perfeito. A detenção deve ocorrer somente conforme a lei, como último recurso, e pelo período mais breve possível. Aqui é o princípio até da brevidade, que vai se aplicar lá na internação, né? Quando a gente vai estudar o ECA, também está correto. As crianças privadas de liberdade devem sempre permanecer em... Ah, pessoal, e mais uma dica. Sempre dê a pausa no vídeo e tente resolver sozinho. Se você já estudar muito tempo, já vem estudando, dê o pause, resolve e depois assista a explicação do professor. Faça assim, porque você vai simular, tá bom? Não deixe para resolver só dependendo do professor, beleza? Dica de ouro. As crianças privadas de liberdade devem sempre permanecer em ambiente separado dos adultos, sem exceção, ainda que isso vá contra o seu melhor interesse. E aí, pessoal? Vocês acham que é uma regra absoluta? A criança que é privada de liberdade sempre ficar separado dos adultos? Para essa convenção aqui, eu vou ter exceção, tá bom? Por isso que aqui está errado. Por quê? Porque ele bota sem exceção. Na verdade, eu tenho sim uma pequena exceção, tá bom? Por quê? Vamos lá, ó. Olha o que ele diz, ó. Em especial, todas as crianças privadas de sua liberdade devem permanecer em ambiente separado dos adultos. Regra, olha a exceção. A não ser que tal fato seja considerado contrário ao seu melhor interesse. Olha que interessante, ele traz uma exceção para isso, a não ser que tal fato seja considerado contrário ao seu melhor interesse. Ele colocou aqui, ó, sem exceção, ainda que vá contra o seu melhor interesse. Por isso que está errado, ele contraria o que está nessa convenção. Vamos lá para a próxima. Criança privada de liberdade deve ser tratada com humanidade, dignidade e respeito, levando em consideração sua idade, além de manter contato com suas famílias por correspondências ou visitas, salvo em circunstâncias excepcionais. Aqui também, pessoal, está na letra da lei. Nós vamos ler tudo isso aqui. Toda criança privada de liberdade terá direito à assistência jurídica imediata, podendo contestar a legalidade da medida perante a autoridade competente, independente
independente e imparcial com decisão rápida sobre sua situação. Correto. Parece, pessoal, que são direitos... o aluno lê isso aqui, ele fala, professor, mas isso já são direitos garantidos, professor, isso aqui é muito óbvio. Meu aluno, não é tão óbvio assim. Eu estou falando de um regramento, né? Essa Convenção sobre os Direitos da Criança, ela foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1989, pessoal. Vocês não têm noção como que era o tratamento naquele tempo. Esses direitos aqui, eles poderiam até existir, mas não eram garantidos de forma tão efetiva. Perfeito? Naquele tempo, não era tão óbvio quanto é hoje. Eu tenho o quê? Eu tenho um contexto histórico. Essa convenção, ela vem a dar um tratamento específico para proteger criança e adolescente. Ela vem a reconhecer como sujeito de direitos, né? Eles não são só objetos de proteção, mas são sujeitos de direitos. Então aqui eu tenho um tratado internacional de direitos humanos e ele tem um caráter vinculante, tá bom? Vinculante para os países que ratificaram esse contrato. Professor, o Brasil ratificou o contrato? Sim, pessoal. O Brasil, ele ratificou esse tratado, em 24 de setembro de 1990. O que significa que o Brasil ele assumiu essas obrigações jurídicas perante a comunidade internacional. Ok, pessoal? Ele veio como status supralegal, tá bom? Lembra que nós temos as regras lá da Constituição, né? Tratados internacionais de direitos humanos, se ele passar pelo quórum, né, pelo rito especial, ele vai ser considerado como equivalente a uma emenda constitucional. Mas se ele não, mas tratado internacional que não passa pelo aquele quórum, pelo rito especial, ele vai ter status supralegal. Ele está acima das leis, mas está abaixo da Constituição. Lembra dessa situação, tá bom? Essa convenção, ela não passou pelo rito, mas ela tem força supralegal, perfeito? Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Artigo 37. Os Estados partes devem garantir que nenhuma criança será submetida à tortura ou outro tratamento ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Não serão impostas a pena de morte e a prisão perpétua sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de 18 anos de idade. Que nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção e a reclusão, a prisão de uma criança deve ser efetuada em conformidade com a lei. Professor, mas o senhor ensinou que criança não é detida, não é reclusa, nem é presa. Calma, meu aluno, isso é um regramento internacional. É a nomenclatura daquele tempo. Jamais você vai aplicar isso aqui em regramentos internos, no ECA, no SINAS. Isso não existe, tá bom, pessoal? Não existe, tá bom? Deve ser efetuado em último recurso, última raça, só quando não tem como aplicar outra medida. E pelo período de tempo mais breve possível. Que todas as crianças privadas de sua liberdade sejam tratadas com humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana e levando em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, todas as crianças privadas de sua liberdade devem permanecer em ambiente separado dos adultos, a não ser que tal fato seja considerado contrário ao seu melhor interesse. E devem ter direitos de manter contato com suas famílias por meio de correspondência ou visitas, salvo em circunstâncias excepcionais. Nós que tem uma ressalva aqui. Que todas as crianças privadas de sua liberdade tenham direito a acesso imediato à assistência jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como o direito de contestar a legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou autoridade competente, independente e imparcial, e de ter uma decisão rápida para tal ação. Está exatamente como trouxe a questão, né? Só com um pequeno errozinho que a gente já matou. Então vejam, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, entrou em vigor em 2 de setembro de 1990, é instrumento de direitos humanos mais aceito da história universal. Ele foi ratificado por 196 países, somente os Estados Unidos não ratificaram a Convenção. E o Brasil, isso aqui cai, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de setembro de 1990. Perfeito, senhores. E aqui ele vem garantir uma série de direitos, pessoal. Aqui, ele vem garantir direitos civis, por exemplo, direitos civis, direitos políticos, você vai achar também, políticos, sociais, econômicos,
econômicos, culturais também da criança. Perfeito, senhores? Tudo isso aqui vai ser garantido, mas lembra que a prova de vocês, ela cobra só o artigo 37, ela cobra só isso aqui, tá bom? Tá bem explícito no edital, é só abrir as leis especiais que tu vai achar. Se eu não me engano aqui, pessoal, tem 54 artigos. 54 artigos. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Ó, de acordo com a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, é correto afirmar, ele quer o item correto, aqui é a questão de concurso, tá bom, pessoal? Recente, 2024. Vamos atrás, né? Vamos procurar aqui. Já estamos na metade da aula, né, senhores? Vai dar certo. Continua até o final, meu aluno. Vamos lá. Vamos lá. Afirmativa, ele quer, note que ele quer o item correto. Vamos procurar. Professor, eu nunca vi essa convenção. Calma que a gente vai falar sobre ela. Nada nessa convenção poderá ser interpretada como afetando as disposições legais dos Estados-partes relativas à nacionalidade, à cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular. Senhores, esse primeiro item aqui, a gente vai ver que ele está correto, tá bom? Ele está lá no artigo 1º, lá da parte 1 dessa convenção internacional. Ó. Ele coloca bem aqui, ó. Nesta convenção... Ah, cadê, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Nessa convenção... Nada nesta convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados-partes relativos à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular. Né? Ele colocou aqui, basicamente, na letra da lei. Beleza? Professor, mas eu não entendo para que serve essa convenção. Eu vou explicar, pessoal, vou explicar para vocês. Aqui tem um contexto histórico lá do Apartheid, lembra? Que aconteceu na África do Sul. Aqui está ligado às tensões raciais nos Estados Unidos. Tanto que nós estamos tratando aqui, pessoal, de uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Aí ele coloca, ó, nada nessa convenção poderá ser interpretada como afetando as disposições legais dos Estados-partes relativas à nacionalidade, cidadania, naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular, está conforme está aqui na letra dessa convenção. Vamos para a letra B. Ó. Vamos para a letra B. Discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas apenas em raça ou cor, que tem por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano de direitos humanos em qualquer domínio da vida pública. Professor, eu li e eu não achei erro nessa letra B. Aqui, pessoal, note que ele quer saber o conceito de discriminação para essa convenção, que é discriminação racial, o que significa? A questão está parcialmente correta. Por quê? Porque ele coloca assim, ó. Significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseado, ó a palavrinha, ó, apenas em cor, em raça ou cor. Está incompleto, pessoal. Não é baseado somente apenas em raça ou cor. Eu tenho a descendência também, origem nacional, pode ser também por origem étnica. O erro dele é colocar o apenas, ele restringiu. Quer ver, pessoal? Vejam, nessa convenção, ó, a expressão discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Ele colocou o que aqui, pessoal? Ó, ele colocou apenas raça ou cor. Ele excluiu as demais, que é descendência ou origem nacional ou étnica. Aí veja, ó, que tem por objetivo, nessa discriminação, anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Né? Isso é uma discriminação racial para essa convenção. Então o erro é só isso mesmo da letra B. Vamos para as demais. Não serão considerados discriminação racial as medidas especiais tomadas com o objetivo, dentre outros, de assegurar progresso adequado de indivíduos que necessitem de proteção, que possa ser necessária para proporcionar a eles igual exercício de direitos humanos. Ou seja, pessoal, ele diz que não vai ser discriminação se eu der ali, por exemplo, uma ajuda a mais, né?
a determinados indivíduos que têm ali um certo atraso cultural, histórico, perfeito? Isso não é discriminação racial. Então veja, proporcionar a eles iguais esses direitos humanos, ainda que tais medidas conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais. Aqui, pessoal, na letra C, tem um pequeno erro, né? Porque ele fala assim, ó, contanto que tais medidas não conduzam, né? Ó, ele bota assim, ó, contanto, ainda que tais medidas, ó, conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados. O erro está aqui, ó, nesse ainda que tais medidas conduzam. Por quê? Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Ó. Vamos lá. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Olha o que ele bota. Ó. Contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais. Aí ele coloca assim, ó, ainda que, na verdade, ó, é contanto que não conduzam. Né? Ele coloca aqui uma pegadinha, ainda que. O erro é basicamente na literalidade. Perfeito? Vamos para a próxima. Essa convenção também se aplica às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado parte entre cidadãos e não cidadãos. Na verdade, pessoal, essa convenção não se aplica nesses casos. Quer ver? Ó? Esta convenção não se aplicará às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado parte nesta convenção entre cidadãos e não cidadãos. Show de bola? Então aqui também está errado. Vamos para o último item. Não serão considerados discriminação racial as medidas especiais tomadas com o objetivo, dentre outros, de assegurar o progresso adequado a certos grupos raciais para proporcionar a tais grupos igual gozo de direitos humanos, podendo tais medidas prosseguir de acordo com cada Estado parte, após terem sido alcançados seus objetivos. Pessoal, se já foi alcançado seus objetivos, né, por que eu vou prosseguir com essas medidas? Não faz sentido, né, pessoal? Tanto que ele coloca aqui, ó, e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos, tá bom? Então, veja, não serão consideradas discriminação as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção de que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos e liberdades fundamentais, ó. Contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção dos direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Ó. Não prossigam depois que alcançam seus objetivos. Ele coloca, ó, podendo tais medidas prosseguir de acordo com cada Estado parte após terem alcançado seus objetivos. Ele contraria o que está aqui no artigo 1º, aqui no item 4. Perfeito? Então, a sexta questão, nós ficamos com a letra A. Professor, me dê pelo menos uma ideia do que é essa convenção sobre as formas de eliminação de todas as formas de discriminação racial. Senhores, todos esses regramentos que a gente está estudando de direito internacional, eles têm um contexto, beleza? Tudo tem um contexto, já estou quase ficando sem voz. Então essa convenção ela foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1965, né? Ela entrou em vigor em 69 e ela foi uma resposta, porque naquele tempo, pessoal, a gente está vivendo um apartheid, né, que aconteceu na África do Sul. Então essa convenção internacional ela foi o que? Ela foi uma resposta, né, a todas essas situações de discriminação racial que estava ocorrendo naquele contexto muitos anos atrás. Então o que eu vou buscar aqui, pessoal? Não tem uma convenção internacional que busca a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então o que eu vou querer aqui, pessoal? Eu quero eliminar todas as formas de discriminação racial. Eu quero promover o quê? Igualdade entre todas as raças e etnias. Né? Então eu quero obrigar os estados a proibir e também criminalizar grupos, organizações racistas, pessoas racistas como um todo. Então eu tenho que estimular políticas públicas de integração social.
Ok, César? Tanto que a gente tem hoje no nosso país a lei de racismo, né, pessoal? Nós temos uma lei que criminaliza condutas racistas. Então, pessoal, isso daqui é um tratado internacional de direitos humanos, ele tem um caráter vinculante. O Brasil ratificou esse tratado. Quando ele ratificou, é claro que ele assumiu o compromisso perante a ONU. Tá bom? Esse tratado, pessoal, se eu não me engano, ele tem status supralegal. Eu não lembro se ele passou pelo bicameralismo perfeito, pelo rito especial, tá bom? Depois eu vou pesquisar, mas pesquisem aí na internet, tá bom? Eu acho que ele tem status supralegal, porque não passou pelo rito especial. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a próxima, né? Vamos para a nossa sétima questão. Questãozinha para analista socioeducativo. Esse aqui foi o concurso que teve no meu estado. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aí, fazem atendimento socioeducativo. O professor teve como aluno, né, saiu agora um em 2025 também. Os 2 primeiros lugares, nível médio e nível superior, foram alunos do professor. Eu postei até no meu Instagram e todos eles compraram as 2 apostilas que eu lancei. E o professor tem a honra de ter os 2 primeiros colocados no cargo de nível médio e nível superior aqui do SEAS, né? Que é esse órgãozinho aqui, ó. Ele é equivalente ao DEGAS, né? Todo estado tem um nome diferente. Tem o IASES, né? Por exemplo, também, que se eu não me engano é no Espírito Santo. E por aí vai. Então vamos lá. Ó. Em relação às regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, que são as regras de Beijing, assinale a afirmação verdadeira. Então ele fala da administração da justiça da infância e da juventude. Vamos atrás. Vamos lá. No que diz respeito aos direitos dos jovens, não será permitida a presença dos pais ou tutores no decorrer do processo. Óbvio que não, pessoal. Claro que fica garantido a presença dos pais ou tutores aqui, nesse caso. Professor, é tão óbvio, né? Como eu falei para vocês, pessoal, essas regras de Beijing é de 1985. Naquele tempo não era tão óbvio assim, tá bom? Não era tão óbvio. Não existe compromisso por parte dos Estados-membros de esforçarem-se para criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade. Pessoal, erradíssimo, tá bom? Tem que ter sim esse compromisso, tem que ter esse esforço, tá errado. As regras mínimas, note, pessoal, que ele quer a afirmação verdadeira. Ó. Vamos lá. As regras mínimas uniformes que se enunciam nas regras de Beijing devem ser aplicadas com imparcialidade aos jovens infratores, somente em casos excepcionais. Não, pessoal. A aplicação ela é geral, ela é imparcial, tá bom? Não só em casos excepcionais. Sobrou a letra D, né? Ó. Os servidores da Justiça da Infância e da Juventude serão aperfeiçoados e coordenados sistematicamente com vistas a elevar e manter a competência de seus funcionários, os métodos, enfoques e atitudes adotadas, a única afirmativa correta. Vamos analisar um a um, pessoal? Vamos lá. Ó. Direito dos jovens aqui nas regras de Beijing. Lembrando, pessoal, que essas regras de Beijing, elas foram aprovadas na Assembleia Geral da ONU em 1985. Por que é regras de Beijing, pessoal? Vocês têm uma ideia? É simples, pessoal, porque elas foram debatidas e aprovadas no congresso que foi realizado onde? Em Pequim, né? Pequim. Por isso que nós temos as regras de Beijing, né? De Pequim, perfeito? Claro que isso aqui é na China, né, pessoal? Se eu não me engano, é na China. Aí, cadê o pessoal da geografia aí? Então, pessoal, essas regras aqui, elas criam parâmetros internacionais para a proteção dos adolescentes que estão em conflito com a lei. Ele busca diferenciar o sistema penal, que é dos adultos, né, e fazer uma diferenciação para os menores infratores. Então, ele estabelece padrões mínimos para a justiça juvenil. Aqui está muito ligado a isso, a justiça juvenil. Nesse contexto, pessoal, como é um contexto antigo, não tinha muito essa divisão. Tratava o adolescente, por exemplo, que praticava ato infracional, tratava igual ao adulto. Queria dar um tratamento igual, não pode. Então ele busca justamente fazer essa diferenciação. Dá o que ali, naquele momento? Dá um tratamento específico de acordo com aquela pessoa, que é uma pessoa que está em desenvolvimento ainda. Eu não posso dar a mesma tratativa que eu dou para um adulto, pessoal, é impossível. Perfeito? Vamos lá. Então, ó, direito dos jovens. Ó. Então, vamos lá. Ó.
respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas do processo, como a presunção de inocência. O que é a presunção de inocência, pessoal? Presunção de inocência diz que você é considerado inocente, até que se prove o contrário. Ah, professor, mas eu estou respondendo um processo judicial, um processo criminal. Né? Eu sou criminoso, né? Eu posso dizer que você é criminoso porque você responde um processo? Eu não posso chamar você de criminoso. Eu estou antecipando a tua sentença, eu estou te condenando antes do juiz proletar a sentença fundamentada. Jamais. Isso fere o quê? Isso fere o princípio da presunção da inocência. Esse princípio, ele rege as mais variadas decisões judiciais que você imagina. Tem alunos que reprovam investigação social porque está respondendo um processo criminal, por exemplo, né? E algumas situações, não é todas as situações, ainda não é consolidado, mas em alguns casos o aluno consegue entrar com base no princípio da presunção de inocência. Opa, eu estou sendo só processado. Mas às vezes o edital já deixa claro, se você estiver sendo processado ali numa instituição criminal ali, você vai ser eliminado do concurso. Cada caso é um caso, né? No meio jurídico, cada situação é um caso específico, às vezes pode ser favorável e às vezes não. Então o princípio da presunção de inocência é esse, você é inocente, tá bom? Você só pode ser considerado culpado depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Perfeito? Vamos lá. O direito de ser informado das acusações, o que está sendo acusado ali, as acusações que está sendo imposta àquele adolescente, àquela criança. O direito de não responder, direito ao silêncio, né? O direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, que ele colocou aqui, ó. Aqui, ó. No que diz respeito ao direito do jovem, não será permitida a presença dos pais ou tutores. Na verdade, ó, o direito à presença dos pais ou tutores nós temos garantido. Aí, lá no item 15.2, ele fala assim, ó. Os pais ou tutores terão direito de participar dos procedimentos e a autoridade competente poderá requerer a sua presença no interesse do jovem. Não obstante, a autoridade competente ela pode negar a participação se existirem motivos para presumir que a exclusão é necessária ao interesse do jovem. Então, por interesse do jovem, pode ser negada a participação dos pais ou tutores. Como regra, eles têm direito a essa presença, mas pode ser negado aí pela autoridade competente, que no nosso país é o juiz, né, pessoal? Perfeito? Os Estados-membros esforçar-se-ão para criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade. Ele fala, não existe compromisso por parte dos Estados de esforçarem-se para criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa. Errado. Eles têm que se esforçar para criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade, ó, fomentando durante o período de idade em que é mais vulnerável a um comportamento desviado, um processo de desenvolvimento pessoal e de educação o mais isento possível do crime e da delinquência. Aí vejam, as regras mínimas uniformes que se enunciam a seguir se aplicarão aos jovens infratores com imparcialidade, tá bom? Ele fala aqui que as regras mínimas, né, devem ser aplicadas com imparcialidade aos jovens só em casos excepcionais. Na verdade, é a regra. A regra é que seja aplicado de forma imparcial. Show? Sem distinção de raça, de cor, de sexo, de idioma, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Perfeito. Então, a gente termina aqui mais uma questão, né? Aí veja, os servidores da Justiça da Infância e da Juventude se aperfeiçoarão e se coordenarão sistematicamente com vistas a elevar e manter a competência de seus funcionários, os métodos, enfoques e atitudes adotados, tá bom? Isso aqui são as regras de Beijing, né? Tá bom? Professor, no caso aqui, professor, qual seria a natureza jurídica? Pessoal, as regras de Beijing que a gente está estudando aqui, elas são regras mínimas. Logo, pessoal, ele é um instrumento que a doutrina chama de instrumento soft law. O que significa? Ele não é um tratado, ele é um conjunto de diretrizes internacionais. Ele não tem um caráter vinculante, mas ele tem forte influência aí em legislações nacionais, decisões também no âmbito internacional. No Brasil, isso aqui influenciou o quê? Influenciou o ECA, né? Influenciou o SINASE, que é a nossa lei de 2012. Show de bola? Então vamos passando, né? Vamos passando que hoje tem conteúdo. E mais uma vez, meu aluno está gostando da aula, quer a continuação, só depende dos senhores. Eu vou estar com vocês nessa luta. Curte o vídeo, comenta e compartilha, tá bom? Eu vou fazer aqui
uma sugestão para vocês. Vocês querem que eu faça um PDF resumindo cada tratado, cada regra dessa de direito internacional, o nome, o contexto histórico, como surgiu, finalidade, objetivo, o que tem no corpo de forma resumida? Vocês querem um PDF assim? Quer? Pois eu vou fazer para vocês. Eu vou disponibilizar no History lá do meu Instagram novo que eu fiz. Esse Instagram que eu criei é voltado só para a carreira socioeducativa. Então eu vou postar no History lá do meu Instagram. Então segue o professor. Quando você seguir, abre o History, já vai ter lá link para baixar o PDF. Eu vou botar todos esses tratados internacionais de direitos humanos, todas essas regras em um PDF, com o contexto histórico, o ano, o objetivo, a natureza jurídica e na ordem. E o que é mais cobrado pela banca e Deccan. Se você quer esse material, é só seguir o Instagram do professor na descrição do vídeo, beleza? Show de bola, vamos lá. Sim, estamos aqui na 7ª, vamos para a 8ª questão, né? Finalizamos mais uma. Calma, pessoal, calma que tá acabando, Vamos lá. O professor já tá ficando sem voz, tô bebendo só uma aguazinha. A voz já tá indo-se embora, viu, pessoal? Já tá começando a acabar, mas vai dar certo. Questãozinha de 2023 para agente de segurança socioeducativo. Agora nós vamos estudar, pessoal, as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil. Tá bom? Se eu não me engano aqui são os princípios de Riad, né? Que chamam princípios de Riad, né? Então vamos lá. Por que é princípio de Riad, pessoal? Porque vem lá do Oriente Médio, Arábia Saudita, né, pessoal? Vamos lá. Nas diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, tópico 4, que trata dos processos de socialização, afirma que deverá ser prestada uma atenção especial às políticas de prevenção que favoreçam a socialização e a integração eficaz de todas as crianças e jovens, particularmente através da família e da comunidade, dos grupos de jovens nas mesmas condições, da escola, da formação profissional, do meio trabalhista, como também mediante as ações de organizações voluntárias. Deverá ser respeitado devidamente o desenvolvimento pessoal das crianças e dos jovens, que deverão ser aceitos em pé de igualdade como coparticipantes dos processos de socialização e integração. Levando em consideração um dos itens que estão contidos nesse tópico, os meios de comunicação analisam as afirmativas e dão os valores de verdadeiro ou falso. Ele quer relacionar a isso aqui, ó, meios de comunicação, de acordo com as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil. Meu aluno, para você acertar isso aqui, infelizmente só vai estudando. Você tem que conhecer aqui essas diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil. Aqui, se eu não me engano, pessoal, chama-se princípios de Riad, né? Riad. Justamente porque isso aqui foi aprovado numa discussão que teve lá na Arábia Saudita, né? Arábia Saudita. Aqui, pessoal, essas diretrizes, elas fazem parte do tripé da proteção internacional da infância e da juventude. As regras de Beijing, de 85, as regras de Havana, de 90, né? A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, são muitos, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Vamos com calma, porque essa questão é mais complexa. Ela é tão grande que eu tive que botar a continuação aqui. Vamos com calma para a gente não errar. Vamos lá. Vamos de um por um, né? Os meios de comunicação deverão certificar-se de que toda a família da criança tem acesso à informação e aos materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais. Na verdade, pessoal, ele não garante que toda a família, né, vai ter acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes. Na verdade, ela garante aos jovens, né, por parte dos jovens. Perfeito? Então aqui está errado. É falsa aqui a primeira informação. Nós vamos ver aqui, ó. Os meios de comunicação social devem ser encorajados a assegurar o acesso à informação e material informativo proveniente de diversas fontes nacionais e internacionais. Por parte de quem? Dos jovens, né? Então aqui está falso. Vamos para a próxima. Os meios de comunicação deverão ser incentivados a divulgarem a contribuição positiva dos jovens à sociedade, bem como a difundir informação relativa à existência de serviços, instalações e oportunidades destinados aos jovens dentro da sociedade. Está exatamente na letra dessas regras, né, dessas diretrizes que nós vamos estudar. Ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó. Os meios de comunicação deverão ser incentivados a divulgar a contribuição positiva, né? Ó. Os meios de comunicação social devem ser encorajados a retratar a contribuição positiva dos jovens para a sociedade.
Vamos para a próxima, né? Então tem um falso por enquanto. E agora eu tenho um verdadeiro. Se eu tenho um falso e eu tenho um verdadeiro, ó, já consigo eliminar aqui. Já consigo eliminar aqui. Logo, ou é a letra A ou é a letra B. Vamos ver, né? Vamos para cima. Deverá ser solicitado aos meios de comunicação em geral e à televisão e ao cinema em particular que reduzam o nível de violência nas suas mensagens e que deem uma imagem desfavorável da violência e da exploração, evitando apresentações degradantes das crianças, da mulher e das relações interpessoais, fomentando, ao contrário, os princípios e as atividades de caráter comunitário. Pessoal, aqui também nós temos o item verdadeiro. Tá bom? Nem tem como a gente marcar, né? Porque eu tenho um falso, verdadeiro e eu tenho outro verdadeiro. Ainda não dá para saber. Então vamos ver aqui, ó. Os meios de comunicação social em geral e a televisão e o cinema em especial devem ser encorajados a reduzir o nível de pornografia, droga e violência retratados e a apresentar desfavoravelmente a violência e exploração, assim como evitar apresentações de cenas humilhantes e degradantes, especialmente nos que se refere a crianças, mulheres e relações interpessoais, e promover princípios da igualdade e os modelos igualitários. Pessoal, infelizmente é muita leitura, muitas questões, não tem jeito, não tem como escapar. Então vamos lá, a próxima questão aqui, o próximo item vai ser o divisor de águas. Ó. Os meios de comunicação deverão ter consciência da importância de sua função e responsabilidade, assim como de sua influência nas comunicações, relacionados com o uso indevido de drogas entre jovens. Pessoal, aqui também está verdadeiro, tá bom? Então, se é verdadeiro, ó, elimina a letra B, né? Então, ficamos com a letra A, né? Então, vamos dar uma lida. Os meios de comunicação social devem ter consciência do seu papel e responsabilidades sociais, assim como da influência de suas mensagens relacionadas com o abuso de droga e álcool pelos jovens. Devem usar o seu poder para a prevenção e abuso de drogas, transmitindo mensagens coerentes e equilibradas. Devem ser promovidas campanhas a todos os níveis sobre a periculosidade das drogas. Aí vamos para a próxima. Deverão utilizar o seu poder para prevenir o uso indevido de drogas através de mensagens coerentes e difundidas equilibradamente no nível primário. O erro está aqui, ó. Não é no nível primário, é em todos os níveis, campanha a todos os níveis. Por isso que aqui está falso, né? Então sobrou a nossa letra A. Falso, verdadeiro, 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 falso, tá bom? Professor, eu nunca estudei essas diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, os princípios de Riad. Mas se você nunca leu, fica difícil, realmente você não vai conseguir aprender isso aqui. Então veja, pessoal, tem que ter resolução de questões, tem que ter resolução de questões. Eu posso até dar uma ideia para vocês do que seja, eu posso dar uma ideia geral, mas se você não resolver questões disso aqui, fica difícil ler. Abre ali na internet, vai lendo, vai fazendo questões, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tenho aqui um direcionamento para quê? Para prevenção. Prevenção de quê? Da delinquência juvenil. Note que ele fala, ó, os canais de comunicação têm que mostrar que a droga faz mal, que não é legal. Ela não vai fazer uma série ali, botando um adolescente que vive nas drogas, no álcool, incentivando o adolescente a se desviar naquela direção. Não, não pode. Eu quero o contrário disso aí. Eu quero que ele mostre, ó, a droga é perigosa, vai te fazer mal, vai ser ruim. Direcionando aquela criança, aquele adolescente para um caminho ali correto, né? Eu quero evitar que ela se desvie no caminho do álcool e da droga, porque isso leva a uma vulnerabilidade e é claro que pode levar ela para a delinquência, principalmente as drogas, né, pessoal? Então, aqui busca promover políticas que evitem criminalização precoce de jovens, né? Eu quero garantir um comportamento positivo, ok? Aqui também, pessoal, é um instrumento normativo que a gente chama de soft law, né? Por quê? Porque é uma diretriz internacional e não um tratado vinculante. Ele tem uma influência, tá bom? Mas não é vinculante, perfeito? E é claro que isso aqui vai também ele vai também servir de inspiração para algumas normativas do nosso ordenamento jurídico, o ECA, o SINAS e por aí vai. Vamos lá.
Vamos agora para a nossa questão de número 9. Tá acabando, meu aluno. Aguenta até o final, vamos para cima. No final da aula eu vou mandar um abraço para os meus alunos que mandam mensagem para mim no Instagram, viu? Eu vou ver aqui se eu anotei alguns alunos que eu quero mandar aquele grande abraço. Vamos lá. 2024, né? Bancazinha US aqui, mais um concurso de analista socioeducativo, que é como se fosse o agente administrativo de vocês aí, que chama, né? Considerando as regras mínimas das Nações Unidas para jovens privados de liberdade, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1990, aqui, pessoal, nós chamamos regras de Havana. Regras de Havana. Por que Havana? Porque ela foi discutida lá em Cuba, né? Em Cuba. Perfeito? Então, as regras mínimas das Nações Unidas para jovens privados de liberdade, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, que ocorreu em Cuba, né? Senhores, que ocorreu em Cuba. Vamos lá. Ele quer o que está correto, né? O item correto. É correto afirmar que? Vamos atrás, né? Vamos com tudo. A prisão deverá constituir uma medida imediata. Até quem estudou ECA mata isso aqui. Não, pessoal, prisão só em último caso, em última ratio. Quando não tem como aplicar outra medida que seja menos gravosa, né? Assim que a gente aprende, professor, aprendi com o senhor, então vamos para cima. A privação de liberdade de um menor deve ser uma medida de último recurso e pelo período mínimo necessário e deve ser limitada em casos excepcionais. Perfeito, pessoal, gabarito. Note, pessoal, que isso aqui serviu de influência para o ECA. Lembra quando a gente estudar internação? Eu só aplicar a internação em último caso, pessoal, quando eu não tenho como aplicar outra medida. Ela é uma medida excepcional, ela deve ser breve também. Perfeito? Então, tudo isso tem uma ligação com o nosso ordenamento jurídico interno, né? Que é claro que foi se inspirando nisso aqui, né? Serviu de inspiração para o nosso sistema de proteção à criança e ao adolescente. No caso, lembra que no ECA, medida socioeducativa só se aplica ao adolescente. Criança pratica ato infracional? Pratica, mas eu posso aplicar uma medida socioeducativa a uma criança, que é aquela entre 0 e 12 anos? Não, não posso. Entre 12 anos incompletos, não posso, pessoal, não posso. A criança não se aplica a medida socioeducativa. Medida socioeducativa é para o adolescente que pratica ato infracional. Perfeito? Show de bola. Então, por enquanto, gabarito letra D. Os menores que estão detidos preventivamente ou que aguardam julgamento presumem-se culpados e serão tratados como tal, pessoal? Não. Lembra do princípio da presunção de inocência? Presume-se ser inocente, ele é considerado inocente, não culpado, né? Vamos lá. As regras devem ser aplicadas com imparcialidade somente em casos excepcionais. Não, pessoal, é regra. A imparcialidade é regra, ela não é exceção. Logo, ficamos com a letra B. Então, vejam. Regras das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de liberdade. São as regras de Havana, tá bom? Porque ela foi aprovada, né, pela Assembleia Geral da ONU em Havana, né, em Cuba, né? Em Cuba. Perfeito? E mais uma vez faz parte de todo esse regramento internacional da proteção da infância e da juventude. Aí, pessoal, vai ter uma garantia de vários direitos, dignidade, segurança, direitos fundamentais dos jovens que são privados de liberdade. Evita que a internação seja degradante, desumana. Ela garante que a privação de liberdade é o último recurso, tem que ser pelo menor tempo possível. Ele vai estimular a reinserção social e comunitária daquele jovem em conflito com a lei, ok? Mais uma vez, pessoal, aqui é um instrumento jurídico soft law, né? Não vinculante, né? Mas ele tem o quê? Ele tem influência, ele orienta políticas nacionais, né? Ele serve como parâmetro, perfeito? Claro que teve reflexo direto no ECA e no SINASE, isso aqui, né? Então vamos lá. Ó. Perspectivas fundamentais. Ó. O sistema de justiça de menores deve respeitar o direito e a segurança dos menores e promover o seu bem-estar físico e mental. A prisão deverá constituir, medida de último recurso. Letra A, ele colocou medida imediata, é o último recurso. Aí veja, a privação de liberdade deve ser último recurso, pelo período mínimo. Quer ver? A privação de liberdade do menor deve ser uma medida de último recurso e pelo período mínimo necessário e deve ser limitada em casos excepcionais. Aí veja, os menores detidos preventivamente, né, que é o caso da semi-liberdade aqui, ou que aguardam julgamento,
presumem-se culpados. Não, pessoal. Os menores que estão detidos preventivamente ou que aguardam julgamentos presumem-se inocentes e serão tratados como tal. As regras devem ser aplicadas com imparcialidade somente em casos excepcionais. Na verdade, pessoal, é regra, né? Então vamos lá. A detenção antes do julgamento deve ser evitado, né? Na medida do possível, limitado às circunstâncias excepcionais. As regras devem ser aplicadas com imparcialidade, sem discriminação de qualquer espécie quanto à raça, cor, idade, língua, religião, nacionalidade, opinião política ou outras, crenças ou práticas culturais, situação econômica e por aí vai. Perfeito? Então, mais uma que a gente matou, letra B. Vamos agora para a nossa 10ª e última questão. E mais uma vez eu deixo a dica. Todas essas questões aqui estão na apostila de vocês, tanto na primeira como na segunda. A segunda ela complementou, eu coloquei mais para complementar o que você não viu na primeira. Então, meu aluno, se der, fecha o combo, compra a apostila 1 e a 2, já vai na descrição do vídeo, chama no WhatsApp. Veja que se você não resolver questões disso aqui, você não anda. Tanto que no gabarito, eu explico item a item, mas eu coloco a letra da lei, que responde o item, boto em negrito o principal, comento aquilo ali para você memorizar, e aí isso vai te ajudar, isso vai te colocar muito na frente, pessoal, muito na frente. Por isso que eu digo, esses materiais são indispensáveis. Faça esse investimento à reta final. Um mês, menos de um mês para a sua prova. Ou você joga com todas as suas armas agora, ou então, meu aluno, você vai ser só aquele que tenta. Tá bom? Então faça por onde, vá por mim. Esse material vai te ajudar, ele vai ser o divisor de água. Esse material de conhecimentos específicos. Professor, mas eu não vou fazer só educativo, vou fazer outros cargos. Mas tudo que está em conhecimentos específicos de agente socioeducativo também está nos conhecimentos comuns. Então, essa apostila meio que vai servir para todos os cargos. Agora, você que vai fazer agente socioeducativo, você não tem como fugir. É indispensável, tá bom? Porque engloba toda a tua prova, tá bom? Você vai ter muito mais chance de ser aprovado. Vamos para a 10ª questão. Ó. Sobre o HC coletivo 143988, julgado pelo STF, marque V para verdadeiro ou F para falso. Pessoal, esse HC coletivo ele é cobrado na prova de vocês, tá bom? Ele é cobrado na prova de vocês. Ele garantiu que, na verdade, pessoal, houve a admissibilidade de um habeas corpus coletivo para quebrar uma questão de superlotação, para enfrentar a superlotação nas unidades socioeducativas. Estava tendo uma superlotação nesse tempo aqui. Então vamos lá. Ó. Vamos comentar de um por um. O habeas corpus foi impetrado para corrigir a superlotação em unidades socioeducativas, reconhecendo violação de direitos fundamentais do adolescente, é o que eu acabei de falar. Correto. Vamos para a próxima. O STF entendeu que o habeas corpus coletivos não era o meio adequado para tratar da matéria, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Falso. Na verdade, o STF reconheceu a admissibilidade do habeas corpus, perfeito? Por isso que está errado. O julgamento reafirmou os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, vinculados à doutrina da proteção integral. Justamente, pessoal, está correto, reafirmou tudo isso que ele citou aqui. Perfeito, vamos para a próxima. A decisão destacou o dever estatal de garantir aos adolescentes internados a possibilidade de desenvolver seus projetos de vida em consonância com os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também está verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. Então ficamos aqui com a nossa letra A. Nós temos um item verdadeiro, um item falso, um item verdadeiro e outro item verdadeiro. Então veja, o HC 143 do Espírito Santo garantiu a admissibilidade do habeas corpus coletivos para enfrentar a superlotação nas unidades socioeducativas, reforçando a doutrina da proteção integral e o direito dos adolescentes de desenvolverem seu projeto de vida. Então, o objeto, superlotação em unidades socioeducativas, houve reconhecimento de violação de direitos fundamentais de adolescentes internados, com base na doutrina da proteção integral, mais princípio da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Resultado, a ordem foi concedida. Houve a fixação de parâmetros para impedir internação acima da capacidade nas unidades de atendimento socioeducativo. Perfeito? Senhores, finalizamos mais uma aula. Se vocês querem a continuação desse conteúdo, não tem muito segredo. Pessoal, a gente viu muita coisa do edital de vocês, muita coisa. Se você for riscar no seu editalzinho aí que você tem impresso,
todos os regramentos que a gente estudou, a gente adiantou muito conteúdo, pessoal, mas foi muito conteúdo mesmo. Então, mais uma vez, vocês querem a continuação da aula? Assim que bater 1000 visualizações, eu já trago a continuação. Só depende de você, meu aluno lindo, maravilhoso. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Perfeito? Que você vai ajudar o professor muito e eu vou ajudar em troca vocês. Pessoal, vocês nunca vão ficar desamparados. Eu, professor Thiago Oliveira, estou com vocês aqui até o final, até a data da prova de vocês. Eu vou estar presente, elaborando materiais, elaborando videoaulas. De uma coisa você tenha certeza, você não está sozinho. Eu estou com vocês nessa missão. Deus me colocou aqui, me deu condições psicológicas, financeiras, né, para poder trazer o melhor, para mudar vidas. E nós vamos mudar vidas através de um estudo direcionado, através aqui, né, do melhor material que eu puder trazer para vocês, tá bom? Eu vou me esforçar, eu vou trazer o máximo de conteúdo para vocês. Se eu pudesse, eu traria uma aula todo dia, porque fica inviável por conta do trabalho do professor. O professor já é servidor estadual, né? Aqui no meu estado, sou do Ceará. Perfeito? Se eu tivesse mais tempo, eu tava com vocês pesado, tá bom? Então, meu aluno, eu agradeço pela sua presença. Espero que Deus esteja sempre abençoando a sua vida, te dando bênçãos, te dando capacidade intelectual, física, financeira, de você se preparar, de você conseguir associar os estudos com o seu trabalho, com a sua família. Cada um tem sua particularidade, mas saiba, meu aluno, que o esforço vai te levar longe. Tudo que tu vai passar hoje vai servir para a tua aprovação e de aprendizado. Você vai servir de referência. Quando você passa no concurso, você serve de referência para outros milhões de concurseiros que estão por aí querendo alcançar esse mesmo objetivo. Beleza? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tamo junto.